Num país em que as velhas práticas da política estão enraizadas, consolidadas e disseminadas nas esferas municipal, estadual e federal, como quebrar a casca do fisiologismo, do patrimonialismo, do clientelismo, da corrupção e da má administração? O Partido Novo, que tem como principal figura o nosso convidado de hoje, se apresenta como dono de uma receita capaz de mudar esse estado de coisas. Será que a receita é eficaz? Será que o novo é novo de verdade? O que o ex-presidenciável do partido faria de diferente caso fosse ele e não Bolsonaro, o atual presidente da República, hein? Essas perguntas, meus amigos, serão respondidas ao longo desse bate-papo com o João Almoedo, a quem eu dou as boas-vindas aqui nesse programinha de rádio, nesse Morning Show. Seja bem-vindo, João. Edgar, muito bom dia a todos, um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá, vou começar com aquela pergunta meio clichê até no mundo corporativo aí, tá? Que você conhece, eu imagino, tão bem, né? Vamos supor que a gente aqui no programa, o Morning Show, seja uma empresa a fim de te contratar. Queremos um cara no teu perfil, né, aqui no nosso quadro aqui. Eu te pergunto, qual é o maior defeito do político João Almoedo e do Partido Novo? Não vale falar perfeccionismo, senão está descartado. Não, esse não. Uhum. Não, eu diria do político não ter grande experiência de convivência com o mundo político, né? Acho que ontem todo mundo assistiu aí, só para a gente já comentar, o Paulo Guedes na CCJ, e acho que ficou claro que você, para conviver com os quadros que a gente tem hoje, precisa ter um sangue frio, uma paciência muito grande. Tem que ter estômago. Tem que ter estômago, eu não sei se teria, né? E acho que assim, o desafio do Novo ainda é o tempo que ele tem de existência, né? O Novo ainda está começando e acho que o principal, assim, o objetivo nosso, uma preocupação que eu tenho, assim, especial, acho que todos que estão na gestão do partido, é trazer gente boa para a política e fazer com que as pessoas que venham para a política não se deslumbrem com o cargo, né? Não deixem de entender que estão lá para respeitar o cidadão e para, na verdade, passem a colocar suas agendas próprias. Então, acho que esse vai ser sempre um desafio nosso como instituição. E vendo também o que aconteceu ontem com o Paulo Guedes, esses 3, 4 meses aí do governo Bolsonaro, imagino que você está aliviado de ter perdido a eleição, né? Olha, assim, é difícil o que está enfrentando, né? Tem um pouco aí que acho que muito dos problemas e algumas das situações têm sido causadas por ele mesmo. Então, acho que ele podia, se deixasse de lado as polêmicas e focasse naquilo que é importante, né? Para quem está desempregado, para todo mundo que quer o crescimento do país, a gente podia estar avançando mais e certamente ele teria uma vida mais fácil, né? Então, é lógico, é difícil, mas acho que um pouco da dificuldade ele tem criado para si mesmo, né? João, em primeiro lugar, é um prazer recebê-lo. Eu votei no senhor aí nas últimas eleições e eu tive a honra de colaborar como contratado, não só para o Partido Novo, mas também para uma série de candidaturas. Para mim, é um sopro de esperança saber que existe uma iniciativa na política nacional que não usa dinheiro público, nem para a gestão da máquina partidária, tampouco para as campanhas eleitorais. A minha primeira pergunta é na minha área de especialidade, né, que é comunicação política. E, bom, o senhor era presidente do Novo, depois se licenciou, foi candidato à presidência da República, agora retorna à presidência do partido, né? Uma boa referência para comportamento futuro é comportamento passado. Por isso eu imagino que, além de ser possível, é provável uma futura candidatura aí do senhor para 2022. Só que eu antevejo aqui um gigantesco desafio de imagem, né, para romper a bolha e conquistar novos eleitores, né? A gente está num país em que mais de 60% das famílias estão endividadas e dessas, 76% estão dívidas com cartão de crédito. Eu peguei aqui o rotativo do cartão, o juros anual está em 286%, é inacreditável. A taxa do cheque especial é maior ainda, 315% ao ano. Então vamos tratar aqui de estereótipos, né? Fazer uma pergunta dura, que é a seguinte: como fazer o povo votar num banqueiro multimilionário associado à elite financeira especuladora? Que declarou 425 milhões, né? Caio, primeiro, obrigado pelo voto, pelo apoio. Na verdade, quando eu saí lá no ano passado, não era a minha intenção original, a intenção era continuar à frente da gestão do partido, mas a gente entendeu que precisava ter alguém para representar o Novo. A gente não podia perder a oportunidade de uma eleição tão importante como a do ano passado, colocar ideias, conceitos muito diferentes do resto. Infelizmente, o debate acabou sendo muito pobre, né, nos próprios
debate que a gente acabou não podendo participar, não fomos convidados, mas o Novo acho que trouxe uma proposta diferente. Não é à toa que a gente acabou elegendo um governador, 8 deputados federais, 11 deputados estaduais, um deputado distrital, e saiu muito fortalecido da eleição, inclusive se você comparar com outros partidos que estão há muito tempo na política e mesmo outras lideranças que se candidataram à presidência da República, né? Então, assim, concorrer à presidência da República não é o objetivo meu. O nosso objetivo, na verdade, na criação do partido foi melhorar a vida das pessoas. E aí a gente entendeu que a ferramenta, tudo, o resto, todo o demais foi um processo em cima disso. A gente tem crescido muito no Novo em todas as classes, basicamente em função das mídias sociais, né? E no Brasil, infelizmente, por conta da realidade, que foi muito ruim aí nos últimos anos, com a gestão muito errada do PT, né? As pessoas começaram a entender que o Estado não consegue viabilizar tudo, que o cidadão tem que ser o principal protagonista da sua vida, que todas essas promessas que a gente ouve dos políticos, no fundo, só servem para transformá-los em mais poder, dar mais poder a eles, muito pouco para o cidadão. Então, esse conceito foi mudando. E banco, realmente, eu trabalhei em banco, acho que foi muito bom colocar o patrimônio, porque é uma coisa transparente, foi conquistado todo com muito trabalho. Eu comecei lá como estagiário do banco e fui crescendo, tomando alguns riscos, assumindo a gestão de algumas empresas. Podia não ter dado certo, mas felizmente deu. E, aliás, foi isso que fez com que eu pudesse justamente me dedicar quase que 10 anos, dos últimos 10 anos da minha vida, à montagem e a trabalhar na política, né? Coisa que, se não tivesse recursos, não poderia ter feito. E acho que essa questão da transparência, que me parece ser a principal coisa que o povo brasileiro busca hoje, né? A primeira coisa que ele quer ver é o seguinte: essa pessoa está falando, eu acredito no que ela está falando, ela vende uma narrativa que eu posso confiar, e aí depois vem a narrativa. No Brasil, de fato, os bancos têm taxas de juros elevadas. Eu, por acaso, não trabalho em banco como executivo desde 2004, e como membro de conselho de administração desde 2015. Não tenho nenhuma ação de banco. Então, sou um investidor normal como qualquer brasileiro que quer ver o Brasil crescer, Eu né? fiquei imaginando, você falou investidor, se o senhor se lançasse mão dos segredos da Betina para enriquecer, aonde o senhor chegaria com esses partindo desses 425 milhões, meu Deus do céu? Eu diria o seguinte, que não tem nada simples. Não adianta você achar que vai pôr um dinheiro, aplicar e vai ficar melhor. Você tem que trabalhar muito, suar a camisa, Foi entendeu? o que ficou revelado com essa história, com essa polêmica toda em torno da Betina aí. Mas eu queria só aproveitar... Desculpa que os amigos que não fizeram pergunta ainda, mas queria me antecipar aqui, já que você falou da ampliação do partido, né? Conseguiu eleger muitos quadros aí na política. E eu queria perguntar ali a respeito de uma notícia até desfavorável que vem, né? Os críticos, claro, vão ficar sempre olhando um partido que se propõe novo ali frente a coisas que possam ser consideradas como uma escorregadela aqui, uma coisa não muito lícita ali. E eu me refiro ao Romeu Zema, por exemplo. O governador mineiro Romeu Zema ficou sem o passaporte italiano no meio de uma investigação de fraude aí. Aliás, é bom que se diga, o advogado registrou para a gente que a situação está toda regularizada, tudo. Mas a pergunta o quão desconfortável é quando você se propõe ao novo, né? E muitas vezes se apresenta como o detentor desse monopólio da virtude aí, ter esse calcanhar de Aquiles aí, quando acontece coisas como essa que eu citei. No caso do Zema, o meu entendimento é que ele contratou um escritório para tirar o visto e, na verdade, esse escritório acabou fazendo coisas indevidas, né? Então, ele acabou sendo vítima desse processo. Acho que o erro dele foi na contratação do escritório, mas os parentes todos são de origem italiana, quer dizer, ele tem todo um histórico. Então, acho que aqui o erro, vamos dizer, foi na escolha do escritório, mas nada contra o caráter, a honestidade dele, né? Sim. Mas eu fiquei pensando aqui no que você falou, nessa questão da transparência, que eu acho que é a questão para muitos brasileiros, né? Enxergar uma transparência nos candidatos, mas é engraçado que na hora do voto a gente vê que o carisma, por exemplo, é uma coisa que pesa, né? O discurso é uma coisa que pesa. A imagem que esse candidato consegue propagar, no exemplo do Bolsonaro, na simplicidade, na live, são coisas que também pesam muito. Queria saber se o Novo também pensa nisso, porque eu fico imaginando quem são as pessoas legais que poderiam entrar para a política e por que a gente votaria nelas quando chegam tiriricas da vida com toda essa performance e conseguem ser eleitos, e outros sérios que talvez não tenham
toda essa verve acabam no esquecimento e no anonimato? Olha, eu acho que esse é um processo de conscientização nosso do eleitor, né? Durante muito tempo, e uma parte, acho que, dos eleitores, a gente sempre tem aquela preocupação de escolher quem é o melhor candidato, né? Então, você fala, esse aqui é o melhor candidato, tem mais carisma, fala bem, se expressa bem nas mídias sociais, mas o problema é que a realidade chega no dia seguinte, quando aquele melhor candidato é eleito, seja para o legislativo, seja para o mandatário. E aí a gente vê o seguinte, que na verdade o que faz a diferença na nossa vida não é o melhor candidato, mas é o melhor gestor ou o melhor legislador, né? Então acho que esse conceito, foi isso que a gente procurou muito vender no Novo, é o seguinte, claro que a gente tem um candidato bom, devemos ter um candidato bom que tenha a capacidade de se expressar, que tenha transparência, que transmita confiança, mas não pode ser só isso, porque no dia seguinte esse sujeito vai governar. Amoedo, e ele tem que ter capacidade de entregar. Então acho que isso é um processo que a sociedade vai aprender e a gente vai aprender com os erros e acertos, né? Amoedo, posso pegar carona na sua resposta? Vou fazer uma pergunta que é um pouco delicada. Vou te colocar numa saia justa. Não, fica à vontade para não responder. Não, problema nenhum. Mas a Ele primeira... sempre vem com umas dessas, viu? É uma pergunta que são duas, na verdade. Primeiro, excetuando você, claro, venceu o melhor candidato na última eleição, já que você falou que o melhor candidato tem que vencer e tudo mais. E a segunda questão é, o que você acha das comparações que traçavam entre você e o Bolsonaro? Muita gente achava que vocês tinham doutrinas muito próximas, embora você não tenha se aproximado dele em alguns momentos, em outros momentos você tenha declarado apoio a ele também. Você considera que passou a ser encarado como uma espécie de Bolsonaro caviar, digamos assim? Olha, eu tenho que ser sincero, eu tenho que dizer que eu acho que seria melhor gestor do que ele. Isso eu falei bastante na campanha, por questão de preparo, por questão de equilíbrio e por própria experiência de gestão. Eu não estou entrando tanto nos aspectos políticos, porque eu também acho que a experiência dele no Congresso, apesar de ser muito longa, não foi experiência que tenha sido muito rica em negociações, e a gente está vendo isso agora na dificuldade que é para a gente aprovar a Previdência, mesmo esse embate que está sendo criado aí com o Congresso. Então, é óbvio que eu achava que era melhor candidato que ele e melhor gestor, principalmente, né? Há outro aspecto, no fundo, o Bolsonaro sempre teve uma ideologia diferente, né? Votou várias vezes contra a privatização, contra o Plano Real. Mesmo em relação à Previdência, ele já até declarou isso, que ele era contrário. Então, ao longo do tempo, ele foi mudando. Eu sempre tive convicção de que a gente seria um país melhor se o Estado tivesse uma atuação um pouco mais limitada e deixasse as pessoas com mais dinheiro no bolso, mais liberdade, menos burocracia, né? É justa a comparação entre vocês? Eu acho que é difícil, porque são situações muito distintas. Quer dizer, eu nunca atuei na área pública, ele está há 27 anos na área pública, ele veio do ramo militar, eu nunca fui, quer dizer... eu acho que é muito diferente o quadro. Talvez uma comparação. Eu acho que assim, desculpa, só terminando, o que existia é que havia uma tendência muito grande de renovação da retirada do PT, e as pessoas diziam assim, bom, o Amoedo é mais preparado, mas agora a gente não pode correr o risco, a gente tem que tirar o PT, então vamos votar naquele que tem mais chance, né? Eu ouvi durante muito tempo alguns slogans que me mostravam, falaram, primeiro a ordem, depois o progresso, né? Sim. E eu acho que você não tem ordem sem progresso. Então, as coisas são indissociáveis, mas agora que ele está eleito, o que a gente tem que fazer é trabalhar para dar certo. Tá certo? Estamos aí quase 4 anos de gestão do Bolsonaro, acho que ele colocou uma boa equipe, mas tem muita coisa para ser feita, especialmente determinar quais são as prioridades para o país. Talvez a comparação mais justa, talvez fosse da tua figura e o que você pensa em termos de liberalismo econômico com o ministro que ele escolheu para ser o ministro dele. Né? Exatamente. Acho que perfeito. Acho que esse comentário tá 100%, concordo 100%, até porque, no fundo, grande parte dos eleitores, ou pelo menos os formadores de opinião, ao votar no Bolsonaro, estavam muito confiantes de que o Paulo Guedes seria o ministro da Fazenda e, na verdade, tomaria as rédeas de toda a parte econômica, né? Sim. Que é o que está acontecendo e a gente espera que continue assim. Amoedo, a grande mídia, como o Bolsonaro mesmo diz, persegue o Bolsonaro, trabalha contra? Eu acho que cria-se uma polêmica em torno de assuntos que não são tão relevantes para o país. Eu fico imaginando um sujeito, um dos 13 milhões de brasileiros desempregados que está nos ouvindo hoje, ou lendo o jornal e tudo, onde a gente fica se discutindo, 64 foi golpe, não foi golpe, devia ter ido para Israel, não devia, mas vem cá, e o meu emprego? E como é que a gente faz para as empresas poderem montar seu negócio? Como é que a gente reduz a insegurança jurídica? Essa reforma da Previdência sai ou não sai? Então, você eu acha que acho são que a polêmicas mídia criadas perde pelo tempo. próprio governo?
governo? Eu acho que sim, mas eu acho que a mídia perde tempo em trazer isso, essa polêmica tão fortemente, quando isso não deveria ser a agenda de um país que quer crescer. Em né? relação à agenda do presidente de ter marcado essas viagens internacionais, estar ausente em Israel bem na hora da negociação da Previdência? Eu acho que é um erro. Né? Primeiro, ir em Israel, eu acho que Israel é um país sensacional, a gente tem muito a aprender, é um país tecnológico, com poucos recursos naturais e que tem um grande avanço, a gente tem muito a aprender com Israel. Agora, não é a hora, ele tem que definir as prioridades, a Previdência está aí, quer dizer, ficou claro ontem na discussão do Paulo Guedes lá, que ele precisa de proteção, de ajuda dos partidos que defendem a reforma da Previdência, precisa do endosso constante do presidente, quer dizer, e a gente está perdendo tempo, de novo, o Brasil... Você deve lembrar, quando começou o ano, o Brasil vai crescer 2,5, e 2 não é 2,5, 2,30, 2,10, agora já está menos que 2, né? E vai desanimando. E isso cria naqueles que pensavam em investir uma certa sentimento de retração, e vamos aguardar, e isso é muito ruim para a gente retomar, né? Bom, já que a você gente está perdendo um tempo que a gente não pode perder, em resumo. Já que você está dando aí a sua avaliação geral, né, global aí do governo Bolsonaro, eu gostaria de ser um pouquinho mais específico. No primeiro escalão do governo federal, tem 2 autoridades públicas diretamente ligadas ao Novo. O ministro do Meio Ambiente, né, o Ricardo Salles, que foi candidato derrotado para deputado estadual aqui por São Paulo, e o secretário de Desestatização, que é o grande empreendedor, né, o Salim Matar, que é um dos maiores doadores do Partido Novo, responsável aí por aportes milionários, não só no partido, mas também em diversas candidaturas pulverizadas. Qual que é a avaliação do senhor sobre o desempenho dessas 2 figuras, né, o ministro do Meio Ambiente e o secretário de Desestatização, nesses primeiros 100 dias? Na tua avaliação, tem alguma medida concreta do ministro, do secretário, que sejam aí dignas de elogio? Ô Caio, primeiro é importante a gente dizer o seguinte, quer dizer, tanto o Salim quanto o Ricardo Salles estão lá por chamado do presidente, né? Não houve nenhuma indicação do Novo, nenhuma conversa do Novo com eles. Outro ponto interessante é que eu, pelo menos, não tenho contato com o Ricardo Salles, mesmo com o Salim, acho que desde pelo menos outubro ou novembro, desde o processo eleitoral. Então a gente não são representantes do Novo no governo, são pessoas qualificadas que por acaso eram filiadas do Novo, foram chamadas para o governo. Né? Apesar do pouco tempo, eu diria o seguinte, o Salim é uma pessoa extremamente competente, mas a gente ainda não viu avanço nas privatizações, e ele mesmo, nessa semana, tem uma entrevista dele, dizendo que está um pouco frustrado com o ritmo e mesmo dentro do governo com as resistências a privatizações. Então, eu acho que ainda é difícil julgar e ele, pelo jeito, vai enfrentar um desafio grande e a gente volta àquela questão até quanto que a convicção do presidente quanto à ideia do Estado menor, das privatizações, do Estado não ser dono de empresas. Né? O Ricardo Salles me parece uma pessoa muito bem preparada, muito firme nas suas posições. É óbvio que é um assunto polêmico o meio ambiente, porque a gente sabe que tem um caráter ideológico muito forte aí, né? Mas me parece uma pessoa que tem feito um bom trabalho até agora, mas, de novo, ainda é muito pouco tempo, as pessoas ainda não, a gente não tem ainda os resultados das ações. E no caso de um representante aí, vamos dizer assim, muito mais alinhado, que é o governador Romeu Zema, né? Eu confesso que, assim como muitas pessoas, eu esperava uma administração inovadora, disruptiva. Podemos até usar como referência o primeiro semestre de 2017 da prefeitura do João Dória. Trouxe alguns elementos diferentes, aí para o bem e para o mal, né? Para a administração pública. Não se viu isso no Zema, inclusive na composição do secretariado dele, foi duvidosa, foi temerária. Ele manteve no primeiro escalão alguns nomes relacionados aí ao PT, foi muito criticado por isso. E a gente está acompanhando muito pouco de Minas Gerais, chega pouca informação. Eu imagino que não é o seu caso por ter essa conexão aí via Partido Novo. O que está rolando em Minas Gerais e como o Novo institucionalmente está participando de tudo isso? Ótimo, Caio. Boa pergunta, porque é uma oportunidade legal da gente explicar o que está acontecendo lá, né? Primeiro, quanto à questão da gestão, acho importante a gente separar o que é entrega e o que é discurso, né? Muitas vezes na gestão, aqueles que assumem, a gente teve esse exemplo aqui em São Paulo, usam a gestão muito mais para fazer uma propaganda política e colocando muita coisa que na prática não é verdade. Então, acho que o Zema tem exatamente essa característica de aparecer menos e fazer mais, né? Aliás, eu diria que é o jeito mineiro do interior lá e de entregar mais do que fazer, que coincidentemente é o inverso do que fez o prefeito de São Paulo aqui
que hoje é governador, né? Mas, dito isso, quando a gente entra no secretariado do Novo, do Zema lá em Minas, até é interessante isso, ele tinha 22 secretários, cortou 10, ficou com 12. Todos os secretários passaram por um processo seletivo com empresa de fora, foram indicações técnicas, gente muito boa. Ele manteve, de fato, o secretário do Meio Ambiente, porque teve indicações muito boas em relação a ele, né? Era um técnico, que já vinha no governo PT, mas já vinha de antes, era um técnico que era o subsecretário e manteve essa pessoa. Mas, assim, os resultados, quando você vê agora, cortou 60% dos cargos comissionados, está com índice de aprovação de 60% na última pesquisa Paraná que saiu, e está fazendo o dever de casa. Agora, encontrou um estado que tinha 20 bilhões de restos a pagar. O Pimentel deixou 20 bilhões de contas em atraso para serem pagas, deixou em atraso o 13º dos funcionários, tinha segurado o repasse para todas as prefeituras, que ele começou agora gradualmente a colocar em dia. E no meio desse processo de apenas 90 dias, teve logo no início a questão do Brumadinho, né? Então, considerando tudo isso, eu acho que ele está fazendo um bom governo. Agora, óbvio, as coisas demoram a acontecer. Qualquer mexida que você faz, seja na área pública, seja numa empresa, um negócio que está muito ruim, você troca as pessoas, põe a equipe boa, começa a trabalhar e aí os resultados vão aparecer. Não tenho dúvida que lá em Minas será esse o caso. E a gente está conversando nessa manhã aqui com o ex-presidenciável, um dos fundadores do Partido Novo, João Amoedo. A gente segue nessa conversa depois do intervalo. Aguenta aí, vai ser rapidinho. Agora 11 horas, 1 minuto, horário de Brasília. Estamos de volta aqui no Morning Show, hoje entrevistando o ex-presidenciável, um dos fundadores do Partido Novo, João Amoedo. A gente tem perguntas aqui da audiência, Amoedo. Vamos encará-las. Claro. Solta pra gente aí, por favor, Murilo. Galera do Morning, Edner aqui de Maringá, no Paraná. Eu queria perguntar para Amoedo sobre o balanço que ele fez da última eleição. Pontos positivos, pontos negativos. Na minha opinião, foi uma campanha muito boa, porque apesar de não poder participar dos debates e ter um tempo reduzido na TV, ficou ali só atrás dos 4 primeiros ali, à frente de Marina e Daciolo, né, que participaram dos debates. E eu queria ver qual que é a tentação que ele tem em relação de enxergar essa realidade do Brasil hoje e torcer para dar errado, para que ele se aponte como a primeira solução para 2022. Porque foi isso mais ou menos que o Jair Bolsonaro fez, usou de tudo aquilo que aconteceu de errado para poder se apresentar como solução. Você pretende fazer essa mesma, e por esse mesmo viés, ou você pretende tomar um caminho diferente? Valeu, galera, boa tarde, bom dia para vocês. Tchau, tchau. Vamos lá. Perdi só o nome. Mas não, primeiro acho que... o balanço, ele falou do balanço, né? Não, assim, de fato, acho que a gente foi bastante positivo. Agora, pelo contrário, a gente quer trabalhar e quer que o governo dê certo. É aquela história, lá atrás, em 2010, quando a gente resolveu montar um partido, a gente resolveu montar um partido porque não aguentava mais pagar imposto e os serviços públicos serem muito ruins. E aí fizemos um trabalho danado com montar o partido. Se as coisas tivessem funcionado bem, nenhum de nós tinha montado o partido, né? Então é o seguinte, se as coisas no Brasil funcionarem bem, melhor. Tá certo? Quer dizer, o que a gente está se colocando é como uma alternativa, porque acho que as coisas não funcionam bem. Agora, obviamente, todo mundo mora aqui, minha família mora aqui, Sim. A gente quer que dê certo. Inclusive, a prova disso é que o Novo, através dos seus deputados federais, é o partido que mais apoia a reforma da Previdência, algo que é vital para o Brasil poder crescer, né? Então, os 8 deputados do Novo, tanto é que até foram considerados o Novo para ser relator da CCJ, é porque a gente está endossando as coisas certas. E quando a gente cobra, inclusive, do presidente que dê prioridade, deixe de ir para Israel para se concentrar aqui, é para o país melhorar mais rápido. Quer dizer, está todo mundo no mesmo barco. A né? minha pergunta era justamente sobre a bancada federal do Novo, né? Então, na questão da Previdência, que o senhor colocou que o partido apoia institucionalmente, inclusive como faz a Jovem Pan, dando exemplo para a grande mídia aqui no Brasil. A pergunta é sobre defesa de igualdade de gênero, né? A gente está numa situação, a gente pode esperar do Novo uma emenda, né, para igualar as idades de aposentadoria entre homens e mulheres, especialmente considerando que as mulheres têm uma taxa maior de expectativa de vida e de sobrevida? Caio, isso foi inclusive uma bandeira que durante a campanha eu defendi, que a gente devia ter a mesma idade, até porque na grande maioria dos países a idade é a mesma para aposentadoria, né? E então a gente é muito favorável a isso e a gente tem que deixar claro, né? Se não for feita uma reforma
que traga a economia necessária, rapidamente vai ter que ser discutida uma nova reforma, né? E a gente aí perde tempo. Por quê? Investimentos que a gente gostaria que pudesse vir para o Brasil, ou mesmo das pessoas daqui de dentro, vão ser feitos num ritmo diferente. A gente vai diminuir, vai reduzir a velocidade de diminuição do desemprego. Então, tudo isso a gente precisa ter consciência. Quer dizer, ontem vendo aquele debate lá, especialmente da ala petista, você fica entre ou as pessoas são ignorantes, não têm consciência do tamanho, ou estão fazendo por má fé. Mas isso é contra o Brasil, contra o interesse nosso dos brasileiros, né? Então, é muito importante ter consciência de que a Previdência hoje, além de ser insustentável, é extremamente injusta. Amoedo, e que ponto você acha que a oposição deveria recuar para estar ali junto da Previdência? Que você acha que são pontos em que está havendo resistência exatamente por só ser oposição e não a favor do Brasil? Olha, eu vejo vários pontos que há uma questão, na verdade, sem sentido do ponto de vista racional mesmo. Por exemplo, só para pegar um ponto que é sensível, que eu acho interessante, assim, quem está nos ouvindo entender. Primeiro, acho que um dado geral que eu acho interessante que é o seguinte: a Previdência gasta 700 bilhões de reais por ano. 3% desse dinheiro vai para os 20% mais pobres e 41% vai para os 20% mais ricos. Então, já tem alguma coisa errada. Aí vamos num negócio específico, é onde está muita gente se batendo. A Previdência Rural, né? A Previdência Rural deixa um rombo de 110 bilhões de reais por ano. Isso porque ela atende a 9 milhões de aposentados. Só para a gente ter uma referência, o Bolsa Família, que custa, em números redondos, 30 bilhões, atende a 46 milhões de pessoas. Então, seria mais ou menos a mesma coisa que você dissesse o seguinte: eu tenho aqui 100 para dividir. E como é que você divide esses 100 entre os aposentados rurais e a Bolsa Família? Aí você pergunta, quantas pessoas são aposentados rurais? 9 milhões. Quantos são do Bolsa Família? 46. Aí eu falo para você assim, então tá bom, eu vou pegar desses 100, vou dar 20% para os 46 milhões do Bolsa Família e vou dar 80% para os outros 9 milhões de aposentados rurais. Faz sentido? É justo? Não é justo, né? Então, isso que a gente tem que mudar. Agora, as pessoas, os parlamentares, teriam a obrigação de deixar isso claro, serem honestos com a população e pararem com aquele discurso que não faz sentido, que é diferente da realidade, né? Que é o que a gente viu ontem, né? E assim, eu acho legal o que vocês têm feito aqui, porque nem toda a imprensa está assumindo esse papel, que deveria assumir para a gente. Se a gente quer morar numa nação que tem educação de qualidade, que tem uma segurança que funcione, tem que passar por reforma da Previdência. Amoedo, agora você falou da questão política, né? Ali da vontade política para que isso aconteça. Em que pontos você acha, digamos que essa reforma chegasse à conclusão de que é bom que ela aconteça paulatinamente, ou não na sua totalidade agora, para que você tenha, primeiramente, um entendimento e a contemplação de quem também acha que vai ser prejudicado nessa divisão, nessa fatia toda aí. O que você acha que poderia ser feito, inclusive, tendo em conta que o próprio Paulo Guedes já tem a ciência, na fala, pelo menos, do presidente Bolsonaro de ontem, que algumas adequações vão ter que ser feitas aí. Quais seriam essas adequações, na tua visão, para que vou dizer, os menos privilegiados lá, os que não são categoria organizada, não se sentissem prejudicados e não fossem ainda mais lesados nesse acerto de contas que o Brasil tem que fazer? Ô Edgar, isso é uma questão aí difícil de comunicação, mas assim, o que é importante as pessoas entenderem é o seguinte: na medida em que a gente reduzir o que está sendo feito, o que a gente está fazendo na prática é prejudicando os mais pobres. Isso que é importante. Quando a gente diz assim, não vamos mexer tanto no rural, não vamos mexer tanto nisso assim, porque senão essas pessoas vão ser prejudicadas. Ao fazer isso, a gente tem que entender o seguinte: leia-se, traduzindo, nós vamos continuar a jogar a conta para os mais pobres, seja através de um baixo crescimento, seja através de taxa de juros mais alta, seja através de mais impostos. Esse caso, por exemplo, que eu comentei do rural, é um exemplo, só para dar mais um dado. O gasto do rural, apenas 2% do gasto da aposentadoria rural, dados do Banco Mundial, vai para os 2% mais pobres da população. Então, na medida em que a gente diz assim, não vamos fazer o rural, não vamos mexer muito lá com a aposentadoria de determinado grupo, a gente está dizendo o seguinte: vamos deixar uma conta maior para os mais pobres. É isso que a gente está dizendo, não é? Então, assim, eu seria até mais
na reforma da Previdência seria Mais mais duro. severo, mais seria duro. mais duro, porque ser mais duro significa o seguinte, está melhorando a vida dos mais pobres, gerar um Brasil de mais oportunidades. Como diz o Paulo Guedes ontem, a gente gasta na Previdência 10 vezes o que gasta na educação. Faz sentido isso? Quer dizer, a gente não consegue fazer com que as pessoas tenham emprego no Brasil, as pessoas não conseguem empreender, não conseguem ter emprego, e aí no final da vida a gente arruma uns trocados para dar para elas. Não era melhor fazer o contrário? Ter um país que as pessoas consigam prosperar, consigam gerar riqueza, consigam ter uma boa qualidade de vida e até não precisem tanto da previdência pública no final? A gente está fazendo o desenho errado. Então, ou a gente muda isso de forma drástica, e aí pegando a ideia que a questão de Minas, ou a gente faz uma coisa disruptiva, ou a gente vai sempre ficar nesse voo de galinha, né? Então a gente tem que ter coragem de enfrentar a verdade e colocar isso na mesa. Amoedo, o Paulo Guedes seria sua opção de ministro da Fazenda se você fosse eleito? E, aliás, 2022 é um plano concreto? Olha, o plano concreto de eleição? Sim. Bom, eu gosto muito do Paulo Guedes, mas assim, tem vários nomes bons. Eu, por acaso, tinha me ajudando lá o Gustavo Franco, que tem um nome excelente também. Então, acho que aí tem vários nomes que são Gustavo muito foi bons. do governo FHC, se não estou enganado? Gustavo foi presidente do Banco Central. Do governo FHC. No FHC. Depois saiu lá do PSDB e se juntou ao novo. 2020 ainda... 2022, você perguntou, Isso. né? Os meus... Não estou pensando sobre isso. Quer dizer, assim, o objetivo principal agora é fazer o Novo se consolidar. O Novo é um partido muito recente. A gente tem essa preocupação grande que o partido seja uma instituição. Isso não é fácil, porque significa deixar as agendas pessoais de lado. E, Mas na verdade, todo candidato focar não fala isso? Você vai estar lá. Agora não, mas vai estar lá. Mas assim, eu não entrei no partido para ser candidato. É interessante isso, porque quando eu olhava na própria eleição de 2018, tinham várias pessoas que queriam ser candidatas e estavam procurando, acho que é quase a totalidade, se vocês pararem e fizerem uma análise rápida, a totalidade delas era o seguinte, queriam ser candidatas e estavam procurando um partido. Lembra? Então, será que o fulano vai fazer pelo partido X? E no Novo era o contrário, a gente tinha um partido e estava procurando alguém para ser E candidato. agora vai ter o tempo da televisão, do debate, né? Não, a gente vai ter agora uma vantagem grande já nas eleições de 2020, Isso. que é as pessoas do Novo poderem participar dos debates, porque Isso. eu acho que vai ser muito boa. Você tá na televisão e fala, pô, esse cara é diferente e nunca teve na política, tá falando coisas que fazem sentido para mim, acho que isso vai ser muito bom. E isso faz com que o Novo tenha chances reais de emplacar prefeitos em alguns lugares. João Amoedo, muito obrigado pela tua participação aqui no Morning Show. Obrigado, Muito obrigado, um prazer.